Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Aqui que vos fala Josimar Carlos, começando aí mais um Degustando Séries, o nosso querido portal de séries, para falar sobre o 5º episódio de It. Bem-vindos a Derry. Hoje tem aqui o nosso querido mestre Rodrigo Rezen, que está comigo desde o primeiro, mas temos uma novidade pela primeira vez no nosso bate-papo de It. Teremos aqui uma convidada para conversar com a gente sobre o episódio 5. Então, como disse, Rodrigo Rezenha. E conosco a nossa querida Jútia. Olá, pessoal! Saudades! Degustando séries. Ia falar saudade degustando séries, sendo que sou eu que tô lá fazendo Stranger Things. Mas deixa pra lá. Bom estar de volta, bom pra falar dessa série. E feliz vocês me chamaram num episódio babado, viu? Chegou na hora boa, hein? As vozes da minha cabeça funcionaram. Ela falou, programa assim, ó. Desse jeito que vai dar certo. Tá vendo? No final deu tudo certo. Vamos conversar então sobre o 5º episódio de It. Antes, é claro, vamos aqui para você nos seguir. Então vamos aos nossos queridos arrobas. Primeiro aí, o nosso convidado, é claro. Deixa eu te indicar no TikTok, Instagram e YouTube. Então tem sempre um conteúdinho por lá. E é isso, me sigam. Resenha pós-créditos, falando de filmes, séries e cultura pop. E saiu crítica de Wicked, parte 2. E falei algumas coisas lá, hein? Não me cancelem. A galerinha do TikTok tá me cancelando. Mas não me cancelem. É um monte de paixão. E vamos agora sim falar sobre o episódio 5 de It. Bem-vindos a Derry. Lembrando que tem spoiler daqui em diante. Se você continuar após a vinheta, você vai ouvir spoilers, mas eu acho que talvez o maior spoiler dessa série você já sabe, né? Então talvez você não tenha muito spoiler por aqui. A HBO, 2 horas depois do episódio, ela já vai te meter um spoiler. Então, não vai ser a gente que vai te bater um spoiler. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas, bora lá conversar, então. Editor, manda a vinheta. Editor vulgo eu, né? Eu vou... Degustando séries. Agora sim, você que continua aqui, como dito, tem spoilers para você. Então, você ficou por tua conta e risco, Pennywise aparece no final. A gente vai conversar aqui sobre o episódio 5. Costume meu e do Rodrigo aqui nos nossos bate-papos de Gustano, antes de a gente falar sobre os assuntos principais do episódio, é claro. Aquela passadinha rapidela, né? O que achamos do episódio em si. Vamos começar com a nossa convidada Ju aí. O que você achou desse episódio 5? Rapaz, eu gostei bastante. Gostei, achei ele mais dinâmico. E acho que finalmente veio aí. Ele trouxe o veio aí. Gostei. Achei que fez muita referência aos filmes, né? Principalmente ali o primeiro. E é isso. Acho que a gente vai ainda debater aí ao longo, então basicamente é isso. Gostei. E tu, meu querido mestre, vamos divergir? Vamos divergir hoje ou não? Não sei, mas eu tô indo no caminho, eu tô indo no caminho óbvio, né? Porque assim, seguinte, veio aí, né? O que era pra vir aí, e pra mim, assim, foi o melhor episódio. Já posso atualizar minha listinha aqui como o melhor episódio da série até agora. O mais longo também, né? Mas pra mim foi o episódio que teve uma carga emocional e de tensão na medida certa. E tem seus truques, né? Seus truques que pra alguns podem não ser truques, mas pra mim tava meio que na cara que não era o que era. Não é truque, não. Sei lá, mano, burrice mesmo. Mas vamos conversar aqui sobre o episódio. Eu também gostei, tá? É burrice, né? Tipo assim, vou te convidar pra entrar na jaula do leão, tá? Vamos lá? Vamos lá, Josimar? Pelo amor de pai, velho. Sabe? Tipo, a gente vai chegar, tá? Chegaremos nesse ponto aqui, eu vou falar um pouquinho mais. Eu gostei do episódio também, tá? Eu, como sempre, tenho algumas pequenas ressalvas.
Eu fico em dúvida se eu gosto mais desse ou do segundo. O Rodrigo sabe o tanto que eu teimei com o episódio 2 de It. Então acho que ele vai ficar comigo aí. Mas eu gostei bastante desse, tá? Que, afinal de contas, né, gente? Pennywise tá aí, né? Então acho que não tenho que falar muito assim. Não tinha como esse episódio ser ruim, né? Batendo um papo agora sobre os acontecimentos, né? Vamos pegar o principal aqui já, que é o que foi a deixa do episódio 4, né? Que é a rua Neighbot número 29, né? A vulgo Toca da Coisa. É aquela casa maravilhosa. Quando o episódio acaba, a gente já conhece a casa do filme, né? Mas o contraste que dá quando mostra os militares chegando nessa casa, com a câmera vira, e aí tá a casa toda escura, numa ruazinha toda colorida, só vai me remeter aquilo que o Messi falou. Como é que ninguém suspeitou? Entendeu? Cara, a rua inteira é colorida. E aquela casa parece que ela tá mais escura que nos filmes, né? Ela tá, tipo, muito dark, assim. Como é que ninguém suspeitou, cara, que aquela casa tinha alguma coisa errada? Bom, mas sendo Derry, as pessoas ignoram, né? As coisas erradas. As Então, pessoas talvez... apanham, né? E os outros dão risada, né? Faz sentido. Pois é. Se uma criança sofrendo violência no meio da rua é completamente naturalizado, o que é uma casa acabada num bairro... como é que chama quando é um bairro todo arrumadinho? Esqueci. É tipo subúrbio, né? Isso. E só aquela casa caindo aos pedaços. É claro, ninguém tava nem aí, não. Pensou, se tem alguma coisa de errado, não estou nem aí. Exato, é muito bizarro aquela casa, né? Que é basicamente os militares, eles vão naquela casa, né? Vão fazer toda uma missão ali, que basicamente eles querem tentar, como todo bom americano, eles querem tentar conter a fera numa gaiola menor, para usar ela como uma arma para eles vencerem a Guerra Fria ali. Que eu acho que, pô, quem não ia querer usar a coisa como arma bélica? Né? Acho que todo mundo, só os Estados Unidos que ia fazer isso, né? Acho que não faz sentido, né? Mas os Estados Unidos é óbvio que ia querer usar a coisa como uma arma, né? E no final das contas é eles que acabam fazendo a cagada, provavelmente ali. A gente já tem um pouquinho de noção disso. Mas essa missão ela vai desencadear ali a partir dela várias outras coisas pro final do episódio que vai culminar pra gente, né? Que vai culminar ali nos pontos mais fortes do episódio. E uma das coisas que faz a gente caminhar para, né, a grande chegada de Pennywise é a volta de Matt, né, querido mestre? O Matt, o filho do Pennywise. Como é que esse menino tá ainda mais a cara do Pennywise, velho? Como é que conseguiu? Não. Assim, vamos ser sinceros, né? Ele volta do nada, tem uma barraca lá, né? E aí, ele tá dentro da barraca, e aí ele fala assim, não me leve pra polícia. Não me leve na polícia, né? Porque daí vai me levar pra casa, que eu não quero ir pra casa. Eu prefiro ir pro buraco, né? Túnel do que ir pra voltar pra casa. Segundo, que assim, beleza, até esse ponto dele não querer voltar pra casa, a gente entende, né, que ele deveria ser agredido, né? Enfim, deveria acontecer diversos abusos bem leves, assim, na casa dele, pra ele não querer, né, ir pra casa e querer se enfiar de volta lá com o Pennywise. Ele não pensou em fugir, hein? Em sair da cidade, né, se era, né, de fato, o Matt, por que ele não, quando saiu do bueiro, ele já não tentou sair da cidade? Ou, né, tudo bem, ou depois que ele encontrou os amigos, ele pedisse ajuda pra sair dali. Não, ele só ficou por ali, né, e tentando ser talvez um guia, né, para eles nos bueiros, né, de Derry. Cara, tava muito estranho. Tava bizarramente estranho aquilo ali. Ele com aquela aparência... Virou emo? Ele virou emo? Virou emo, né? Tava ali né? com os cabelos franjinha e tudo mais. Cabelo na cara. Aí eu fiquei pensando assim, cara, tudo bem, pode ser que seja verdade, pode ser que eu esteja criando muita suspeita aqui, né, por estar calejado já de filmes de terror, né, e pensar que podia ser uma armadilha, mas não era que era uma armadilha, não é que ele era o Pennywise? Cara, assim, pra mim, desculpa, não teve como, esse é um dos pontos pra mim, que é essa narrativa aí. Desculpa, eu sei que a ideia é de tentar enganar a audiência e tal, não só a audiência na realidade, né? A ideia deles é enganar as crianças, né? Porque eu acho que quem tá assistindo, talvez a ideia deles fosse essa, colocar quem tá assistindo saber, putz, mas vocês não estão vendo, cara, que esse cara é o Pennywise? Só que as crianças não, só que assim,
a forma como as crianças acreditam, sabe? Pô, aquelas crianças, elas estavam inteligentes em outros episódios, entendeu? Mas Parece eles que têm elas... 12 anos. Ah, mas, cara, eles estavam criando um monte de coisa nos outros episódios, entendeu? Pô, o Will é um menino mega inteligente que fala um monte de coisa. Cada hora ele tem um diálogo, sabe? Ele tem um apontamento muito forte. E ali, beleza. É o Matt chegar, falar, ó, não me dá pra polícia, eu vou lá, o Phil tá vivo. Da onde que a menina tirou que o outro poderia estar vivo? Ela viu todas as crianças serem destroçadas na frente dela, cara. É. Da onde que ela tirou que o outro tava vivo, entendeu? E ela justamente foi pro Phil, né? Ele tá vivo. Meu, caguei pra todo mundo. Ela vai ter que ir lá pegar esse menino aí. Entendeu? Então, pra mim, eu não consegui conceber, assim, como é que as crianças, sabe? Tipo, pô, conseguem acreditar e tava na cara que o Matt era o Pennywise. Pra mim, não conseguiu esconder muito, Olha, eu acho que o fato dele não querer sair da cidade é justificável porque ele foi morto tentando sair da cidade. não. Uhum. Então, o que eu quero dizer com essa fala é que eu não desconfiei que era o Pennywise até eles estarem no esgoto, velho. Então eu fui muito juvenil, né, gente? Muito 12 anos eu. Porque quando ele sai da barraca, aí eu desconfiei que era o Pennywise. Mas depois que ele começa a conversar, aí eu caí no papo dele. Só que quando chegou no esgoto é que eu comecei a ficar, a pensar que tinha alguma coisa errada ali. Ah, pronto, na hora que ele começou a rodar e a cantar, eu falei, putz, fudeu. Eu teria caído na armadilha do Pennywise facilmente. Como assim, gente? Sabe? Até ali tá tudo Pois certo. é, e tipo, não tem criança viva nas outras situações, né? Não. Tipo, ele matou todo mundo, então depois eu fiquei, putz, faria realmente sentido ter desconfiado, porque Uhum. a criança não sai viva. Então, enfim. E eu confesso também que pensei, porra, até que enfim esse bicho apareceu, que eu já tava fazendo contagem dos episódios pra saber quantos faltava pra ele aparecer. O episódio é aquele que o Dick Halloran cai no túnel lá. Ah, sim. Quando isso, abre isso, a- voz do Bill. É só a voz, né? É. Ah, tá. No- Contaram como aparição. Sim. Contaram como Isso, aparição. conta com uma aparição. Porque daí os outros como foi só a silhueta, né, Não conta, ali não do conta. palhaço, aí Uhum. pode ser um figurante. né? Isso, não conta. Vamos chegar no Pennywise, tá? Vamos chegar no Pennywise. E é claro, falando de Pennywise, vamos primeiro para o esgoto, né? Para tudo que acontece, o caos que acontece ali dentro do esgoto, é todo mundo tendo pesadelo com o Pennywise. Foi avisado que talvez eles iam ter alucinações, iam passar por várias provações ali dentro. E a gente tem, né, tanto os militares quanto as crianças lembrando que estão dopadas, tá? Com só 3 comprimidos cada uma. Tranquilo, tá? Crianças que estão nos ouvindo, acho que não tem nenhuma criança nos ouvindo, né? Pelo amor de Deus. Não tomem, tá? O remédio da mamãe. Não toma. Que essas crianças tudo doidona. tomem as pílulas da As crianças tudo doidona lá, cara. Não Nossa, é que tic-tac. incrível, né, cara? Por que as outras lá do filme não tiveram a ideia, né? Como é que vamos... Como é que a gente vai se livrar do Pennywise? Vamos tomar uns comprimidos aqui, mano. Aí cada criança com 3 dopada, com os Rivotril ali. As crianças doidonas ali. Apesar que elas estão um pouco mais de boa, né? Mas aí a gente Nossa, tem os Pra quem pesadelos. tomou 3, né? Na hora que eu falei assim, não, 3 pra cada um, acho que tá o suficiente. E eu com a mão na cabeça, tipo, meu Deus, as crianças de 12 anos tomando remédio controlado. Era para as crianças tá doidona, entendeu? Ela tá caindo ali no chão. E a gente tem as várias alucinações com todo mundo, né? Principalmente com o Dick Halloran, que eu acho que é a mais forte que tem ali, vamos dizer assim. Uhum. Inclusive, todo mundo vai embora e ele sai depois, né? Ele sai todo doidão depois e vê o cadáver lá do Polly. Eu vou chegar na parte do Polly aqui, o Polly zumbi. Ele vê ele todo ali. Eu não sei o que vai acontecer com o Dick no próximo. Eu não sei o que isso afetou ele. Porque eu senti que alguma coisa afetou ele. Uhum. Tipo, Sim. ele, né, teve a coisa, mas acho que aquilo deixou uma sequela nele. De alguma maneira, aquilo vai deixar alguma coisa nele que talvez aconteça, né, pela frente, porque ele foi extremamente tocado ali pela alucinação da coisa. Então, isso pegou ele, não sei como é que vai lidar, né? Mas alguma coisa vai ter em relação ao Dick aí. E chegando no Polly, né? A morte do Polly, eu queria que vocês me falassem. O que vocês acharam do sacrifício do Polly?
vocês gostaram da cena dele de morrer, do convidado da CCXP morrer aí na série. O É Rude isso. Mancuso. Ele morrer, vocês acham que isso vai ter algum significado ou simplesmente a morte dele vai ser em vão? Ou isso vai ter alguma coisa aí? Ah, eu acho que pelo final ali, né? Pelo final, com o Dick vendo ele, né? Morto. Então, mais uma vez, né? Relembrando, Dick Hallorann, mesma persona, né? De O Iluminado e Doutor Sono. Que tem, né? O brilho, né? O brilho que é esse poder, né? Psíquico que é trazido lá no Iluminado. E aqui toca nessa ferida dele, né? De ele trancar essas pessoas, né? Essa caixinha que aparece ali, né? Essa caixinha com pessoas mortas que ele tenta trancafiar. E aqui ele vê, né? O Rude ali no final. Acho que talvez pela cena final tenha alguma conexão ali com o que vem ali pela frente, talvez dele elaborar ainda mais, né, esse poder dele, até porque vai, né, tendo a passagem de tempo, né, do Dick Hallorann, a gente sabe que a gente vai ver ele em O Iluminado, né? Então, alerta de spoiler, o Dick Hallorann não vai morrer aqui, tá, galera? Ele vai estar lá em O Iluminado. Se ele morrer aqui, eu vou ficar impressionado, velho. Eu vou falar, Andy, o que você fez? Exatamente, aí desandou tudo, né? Cara, se ele morrer aqui, amigo, porque a gente sabe que, né? Aí é o multiverso do Stephen King. Ele vai morrer, entendeu? Junto. Ele vai falar, o que você fez, velho? Porque até agora você tá criando toda uma mitologia com a minha história, né? Então acho que eles vão respeitar isso aí. Eu também acho. Mas aí sobre a cena em si, eu achei um pouco datado, viu? Porque logo antes, né? Não na sequência, logo antes, vem aquela fala, né? A fala ali do Leroy, que ele fala se você ver alguém querido, uma ex-namorada, um professor, atire. Sabe? Quando ele fala aquilo, eu já pensei. Eu não sei se eu tô muito sagaz aqui também, né? Não, mas do tipo assim, pô, as crianças estão no túnel, velho. A mesma coisa. É óbvio que ele vai ver as crianças ali, né? E daqui a pouco, né, o Leroy muito mais como essa pessoa sem medo, né, uma pessoa ali mais direta, ele vai sentar a bala nas crianças. Entendeu? Ele vai sentar a bala. Até na hora eu nem pensei no filho, né, no filho dele. Mas que eu pensei que ele pudesse atirar em alguma das crianças. Mas aí quando vem o filho dele, eu pensei, nossa. Sacanagem, né? É isso. Eu pensei, nossa, é isso, vai acontecer agora aqui. Né? Mas eu achei que. Também sabia que ele não ia atirar pra matar o Will, né? Porque morre, o Will, né? sabemos qual vai ser o fim dele. Ali, tá vendo? Duas coisas aqui. Se o Dick Hallorann morresse, se o Will morresse, eu ia falar pro diretor. O que você fez? Sabemos que o Will vai virar churrasquinho mais lá pra frente. Mas não tinha a ideia que poderia ser de certa forma, o heroísmo ali do personagem do Lee, né, naquela cena. Acho que isso me surpreendeu um pouquinho, mas achei datado sim. Não sei se a Ju também achou. Eu fiquei surpresa com o sacrifício dele. E, na verdade, eu fiquei triste, porque ele é um personagem legal. E aí eu pensei, ele morreu e agora, né, tipo... Só que eu fiquei com uma dúvida aqui, eu não assisti, gente, o Iluminado, nem nada assim, eu não conheço o personagem do Dick. Ele vê pessoas mortas no futuro, nas outras obras? Ele vê. Ah, ele vê? Sim, ele vê. Ele vê. É ele que vê as pessoas mortas, por exemplo, lá do hotel, ele que... então... Foi todo mundo morto. Ele que faz essa espécie de mentoria ali pro... entendi. Então, meio que aqui em It despertou essa habilidade, porque antes isso não tinha sido mostrado, né? Então, aparentemente, a gente pode pensar que ele não via antes, né? E aí, após esse momento com o Pennywise lá, abrindo a caixa do brilho, né? É que ele passou a ver as pessoas mortas, né? Isso, provavelmente. Isso. Ele tinha uma assombração, né? Tipo, ele deu a entender isso, que antes ele via essas pessoas e isso meio que assombrava ele.
E ele achou uma forma de conseguir Trancar. fechar Também. isso, né? De literalmente trancar numa Uhum. caixinha. E aí o Pennywise, sabendo que esse é o medo do Dick, vai lá e solta, né? E liberta. E aí, então agora ele vai passar a ver as assombrações de novo. Então, porque no Iluminado, e acho que também aqui deve mostrar isso, as assombrações meio que vão criando essa sensação de alucinação dele, que tá tendo agora aqui, né? Então isso vai meio que deixando ele meio louco, né? E o Pennywise aqui é onipresente, né? Porque ele tá lá com o Dick, tá lá com as crianças, tá lá com o Polly e o Hannon. Eu falei, nossa, gente, ele é onipresente, Sim. ele tá em todos os É lugares. porque ali, basicamente, ali é o covil dele, né? Então, Uhum. o Pennywise, ele tem uma forma que ele consegue... como é que eu posso dizer? É como se ele Fazer tivesse... essas aparições, Isso. essas aparições múltiplas, né? Sim, é como se ele tivesse no subconsciente, que assim, o que eu entendo, tá? Eu não leio muito Stephen King, então quem tá ouvindo aí se sabe muito mais do que Stephen King, mas o que eu entendo é que assim, tem a presença física dele, que é ali o que ele tá com a Lily, e as outras é como se ele tivesse, tipo, pedaços dele no subconsciente de cada um, assim. Porque eles atiram e não tem ninguém, né? Se você atirar no Pennywise, você acerta ele, você não mata ele. Mas você acerta ele, você atinge ele, já aconteceu isso, né? Várias vezes, assim, não com tiro, né? Mas de você atingir ele de uma certa forma. Então eu entendo que aquele que tá com a Lily é o Pennywise e os outros, né, estão meio que tendo esse, vamos dizer, um surto, que é o Pennywise entrando na mente deles ali, porque eles estão no covil dele, ou foram tocados por ele. É o que eu acho, tá? Não sei se é isso. Em relação à morte do Polly, eu tenho duas coisas aqui, porque assim, talvez eu, Josimar, eu seja muito caótico. E eu queira ver pessoas importantes morrerem. Ô, Tem louco. muita série que eu assisto que às vezes eu fico pé da vida de roteiristas não terem coragem de matar personagens X, assim. Eu acho que às vezes se falha muito aqui. Então, cara, eu acho que o episódio 1, o final do episódio 1 de It, pra mim teve uma coragem tremenda, assim, ó, de matar as três crianças que você achou que seriam os protagonistas. Entendeu? Matei as três crianças, no dia seguinte eu mudo o pôster, tiro as três crianças e boto três outras no lugar, porque foi isso que a HBO fez, né? Eu matei as crianças, tirei três e botei três. Então, cara, eu acho que tem dois pontos aqui que eles poderiam ter tido uma coragem maior. Que eu ia ficar assim, ó, extremamente surpreso. Eu ia falar, meu Deus, cara. Coisa que eu não faço há muito tempo em uma série. Primeiro, beleza que eles mataram o Polly, né? Eu espero que isso tenha alguma coisa lá pra frente. Tem um motivo da morte dele, jogue isso pra algo lá na frente. Então, é isso que pelo menos é o que eu espero. Mas, por exemplo, ele podia, no lugar do Polly, ele podia ter tirado uma outra criança que não fosse o filho dele. Ele poderia ter matado uma outra criança daquela. Eu acho que isso ia dar um trauma ainda maior pro personagem. Entendeu? Se tivesse aquele ponto. Tanto pro personagem quanto pro filho dele. Não precisava necessariamente atirar no filho dele, mas você tinha outras duas crianças do lado, né? Então, por exemplo, eu acho que o It morre em algum momento, tá? O Rich, coitado, essa criança vai morrer em algum momento aí. Mas ele poderia ter morrido. E o segundo ponto já vai incluir aqui a entrada do Pennywise, tá? Igual a gente falou, o Matt, na realidade, é o Pennywise, quando ele leva todo mundo lá, os corpos começam a aparecer na água, né? Que todo mundo começa a ver que as crianças estão mortas. Ele já começa a dar uma rodadinha ali, começar a cantar a musiquinha dele. E ali ele vê o corpo do Matt levantando, e aquilo já mostra pra você, né? Aquilo que ela não tava 100% certeza, ela dá um grito assim, né? O Matt. Ela ainda não tava confiante de que não era o Matt que tava ali, depois de o seu amigo tá cantando uma musiquinha rodando, eu ainda acho que é ele, mas beleza. Até a cabeça do bicho abrir e a gente vê a forma do Pennywise, né? Palhaço que a gente conhece no filme, começar a assombrar ali as crianças, principalmente a Lily. Antes de eu falar do ponto, que pra mim é uma outra morte, que eu acho que eu sei que vocês sabem qual morte que eu tô falando aqui, é as crianças saírem correndo e deixarem a Lily ali, velho. Tipo, o que aconteceu com eles, mano? Eles se separam, mas eles não se separam. Todos vão pra um canto e deixam a Lily do outro. E ela começa a se perder no lugar. Ela não sabe mais pra onde ela tá indo, que aí vai ter um encontro do Pennywise com ela. Então, assim, era preciso ter aquele encontro pra mostrar
uma coisa que talvez vai ser usada no final da temporada. Mas eu acho, Josimar, eu teria deixado o Pennywise matar a Lily. Que isso, Josmar? Eu teria. Cara, eu Josimar. acho que isso ia dar um peso inacreditável, assim. Entendeu? Porque é muito, cara, é muito conveniente você colocar o Tunnel, que é eu entendi no episódio que ele é o guardião dessa época, né? Do povo indígena lá. É ele que. Não sei se é ele ou se é outra menina lá, mas acho que é ele, né? Que é o guardião lá que a Rose entrega um pedaço do fragmento que eles usam, entre aspas, de adaga, pra ele conseguir conter o bicho. E ele simplesmente sai correndo, derruba o negócio da água, ó, e perna pra que te quero. Ele vai embora. E é muito conveniente o negócio cair no lugar onde a Lily vai parar. Entendeu? Uhum. Cara, isso aí é muito assim pra você não matar a protagonista. E eu gosto dela como personagem, tá? De todas as evoluções. Mas acho que tem momentos que as séries elas têm que ter coragem de matar os seus protagonistas. Entendeu? Tipo, você fazer isso no choque do primeiro episódio com aquelas crianças, beleza. Mas se você mata a Lily agora, cara, você cria uma coragem gigante na série. Você cria um quê maior, assim, ó. Tanto para as crianças, quanto para quem tá assistindo, entendeu? E tipo, é muito inconveniente cair o negócio e ela pegar, né? E você descobrir que aquilo meio que impede de a coisa chegar perto de você, né? Aquilo repele ela, né? Porque são os fragmentos que estão ao redor ali, todos unidos, que formam a prisão dela. Então, quando ele vê, quando ele tá perto daquele fragmento, ele meio que se repele. Gosto demais da mitologia aumentando, coisa que eu acho que a gente não vê nos filmes, assim. A gente vê, né? Mas no filme eu sempre vejo que eles tratam o Pennywise como um palhaço assassino. E a série, ela tá tratando como é a forma do Stephen King tratar. O Pennywise é uma criatura cósmica, sei lá, sabe? Tipo, parece um deus bizarro, porque o Stephen King tem várias dessas criaturas. Quem conhece um pouco dele, principalmente a Torre Negra, cara, o Stephen King tem um hall de monstros, assim, ó, e coisas intergalácticas e deuses, coisas bizarras, assim, que a gente lê lá um Christine, um Cujo, e não sabe que esse cara tem. Mas esse cara, ele tem um macroverso gigante, assim, ó. E eu gosto disso ser inserido aqui, nessa mitologia, entendeu? Mas acho que tem que ter uma certa coragem. Porque depois disso, eu comecei a ver que no final, talvez, nenhuma dessas crianças vai morrer, vai ficar todo mundo vivo, entendeu? Não vai morrer mais Isso que nenhuma. você fala sobre explorar a mitologia, eu concordo, assim, eu acho que aqui eles conseguiram mostrar a origem do Pennywise de uma forma muito mais interessante e inteligente do que eles fizeram no segundo filme do It, que ficou Horrível. horrendo. Isso aí. Né? Aqui a gente já tem essa profundidade, né? Tem uma narrativa muito bem contada. E eu confesso que essa cena da Lily, ela me deu uma acelerada na ação, sabe? Como é que eu falo? Foi muito conveniente a arma estar ali. Foi. Total. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito da personagem da Lily e eu tô aqui pra defender os fracos e oprimidos, porque todo mundo fica achando que ela é a doida. Então eu achei legal, apesar, né, de ser conveniente, ela não ter morrido, porque eu falei, pronto, fudeu, a menina vai morrer agora. Putz, não acredito. Então, mas realmente, né, ter caído logo ali, naquela brechinha. Não. Sabe, não. Pra mim não dá, cara. Pra mim não dá. Eu comecei a ver que as coisas não vão, sabe? Tipo. Sei lá. Vamos ver da onde vai levar, entendeu? Eu também gosto da personagem, mas eu acho que alguns sacrifícios precisam ser feitos, assim. O filme, ele é a história do livro. Aqui a gente tá pegando o universo, né, o macroverso do Stephen King, mas não tem 100% uma história que tá sendo colocada aqui na série. Então, tá sendo feita talvez de pequenas coisas, pequenos elementos que o Stephen King já contou sobre origens, né, do Pennywise, mais a liberdade criativa dos idealizadores, né, do Andy e da Bárbara. Isso tá vindo meio que da cabeça deles. Eles estão pegando a mitologia, as coisas que o Stephen King já colocou em vários pontos do livro, mas estão fazendo meio que, né, estão dando um apanhado dele aqui na criação do Pennywise, né? Então acho que, sabe, precisa ter um pouco de coragem, porque no filme não tem tanta coragem assim de matar as crianças, né? Eu sinto que no filme não tem tanta coragem de matar as crianças, todos ficam vivos,
no final do primeiro e basicamente no final do segundo, entendeu? Então eu acho que tem que ter, sabe? Principalmente numa série. Os protagonistas, pelo menos ali, 1 ou 2, você tem que limar no final da série. Você tem que ter o peso, né? Tem que ter o grande peso. Você tá pintando o Pennywise como um grande vilão, entre aspas, que você já conhece no filme, e aí vai acabar aqui ele sendo preso, porque a gente sabe que ele vai acordar daqui 27 anos lá no filme, mas todo mundo vai ficar vivo, entendeu? Só vai morrer o Polly. É um bom personagem, mas, pô, quem que é Polly, entendeu? Comparado com os Mas outros. peraí, Josimar, tem que deixar outras mortes mais pro final, né? Então, Não mas o vai- que eu tô falando, eu acho que não vai morrer. Eu acho que não morre criança nenhuma até o final. Entendi. Eu acho que não Eu morre. também não queria não que morresse as crianças, gente. Eu Tadinho. queria. Pô, a gente tá falando aqui de um ser intergaláctico, sabe? Que tem uma força colossal e que consegue penetrar no seu subconsciente, se alimentar do seu medo. E, sabe, tipo, se as mortes ficarem somente naquelas 3 crianças do primeiro episódio. Mas basicamente é isso, pessoas, que foi o nosso bate-papo sobre o 5º episódio de It, quase acabando. Faltam somente 3 episódios aqui pra gente ver como é que vai finalizar essa temporada. Sabemos que algumas coisas aqui são elementos e personagens que vão ser deixados lá para daqui 27 anos no filme, então a gente sabe que alguma ligação, algum ponto assim vai ter pro final. Sabemos que as próximas 2 temporadas na realidade vão se passar antes dessa primeira, então não sei se vai ter muita ligação para as próximas temporadas, talvez só com o filme mesmo. Ou algumas pequenas deixas que eles já estão fazendo, né, para ligar quando as outras 2 temporadas se passarem 27, depois mais 27 anos atrás. Mas vamos entender o que vai acontecer com algumas coisas, certo? Antes, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, dar aquelas 5 estrelinhas, isso reforça demais o nosso trabalho, nos sigam aí. E é isso, valeu Ju, valeu mestre. Obrigada, gente, pelo convite. Ansiosa aí pra ver a opinião de vocês pros próximos episódios. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, abração.